Vamos lá, pessoal. Hoje o vídeo é diferente. Muita gente acompanha o XRP aqui no canal de Cafim, mas é preciso que entendam antes o Bitcoin, o famoso ouro digital. E por isso eu vim hoje trazer uma explicação geral do que é o Bitcoin, que até uma criança de 10 anos vai entender. Hoje eu vou te contar uma das histórias mais fascinantes da história da tecnologia e das finanças. A história de uma ideia que surgiu durante uma das maiores crises econômicas do planeta e que acabou criando um mercado que hoje movimenta trilhões de dólares. Você vai entender quem criou o Bitcoin, o que motivou sua criação, como ele saiu de praticamente zero. Por que milhões de pessoas acreditam que ele representa uma nova forma de dinheiro? E quais foram os momentos que quase destruíram o Bitcoin, mas que acabaram fortalecendo ainda mais essa tecnologia? Mesmo que você nunca tenha comprado um único Satoshi, esse vídeo vai te ajudar a entender um dos maiores acontecimentos econômicos do século XXI. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos voltar no tempo, porque essa história começa muito antes de 2009. Para entender o Bitcoin, precisamos entender um problema. Durante milhares de anos, o dinheiro sempre precisou de alguém para controlá-lo. Primeiro foram os reis, depois os governos, depois os bancos centrais e, finalmente, os grandes bancos comerciais. Sempre existiu um intermediário. Se você quisesse enviar dinheiro para outra pessoa, precisava de um banco, se fosse para outro país, precisava de vários bancos. Além disso, o dinheiro podia ser inflacionado. Governos poderiam imprimir mais moeda, crises bancárias poderiam destruir patrimônios. E transferências internacionais eram lentas, caras e burocráticas. Na década de 90, começaram várias tentativas de criar dinheiro digital. Alguns projetos ficaram famosos: DigiCash, eGold, Hashcash, BeMoney, todos tinham boas ideias, mas nenhum conseguiu resolver o principal problema: como impedir que uma moeda digital fosse copiada infinitamente sem depender de uma autoridade central. Esse problema ficou conhecido como o double spending. Parecia impossível resolvê-lo, até que surgiu alguém chamado Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, ninguém sabe. Em outubro de 2008, enquanto o mundo enfrentava a maior crise financeira desde 1929, Satoshi publicou um documento de apenas 9 páginas. Esse documento ele ficou conhecido como o White Paper do Bitcoin. O título era Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. A ideia era revolucionária: criar um dinheiro eletrônico, sem bancos, sem governo, sem empresa, sem dono, onde qualquer pessoa pudesse enviar dinheiro diretamente para outra, sem pedir autorização para ninguém. Naquele momento, quase ninguém prestou atenção, mas a história estava começando. A criação do Bitcoin, então, ela não aconteceu por acaso. Ela aconteceu exatamente durante o colapso financeiro mundial. Bancos gigantes quebraram. O Lehman Brothers entrou em falência. Governos precisaram salvar instituições financeiras usando dinheiro público. Milhões perderam empregos, casas, empresas. Enquanto isso, os bancos eram socorridos. Foi justamente nesse contexto que surgiu uma ideia radical. E se existisse um dinheiro que nenhum governo pudesse controlar? Poucos meses depois, em 3 de janeiro de 2009, Satoshi minerou o primeiro bloco da história.
o famoso Genesis Block. Dentro dele havia uma mensagem escondida: The time is 3 January 2009. Chancellor on brink of second bailout of four banks. Era a manchete de um jornal inglês. Essa mensagem ficou para sempre registrada na blockchain. Muitos interpretam isso como uma crítica ao sistema financeiro tradicional. No início, o Bitcoin não valia absolutamente nada. As pessoas mineravam usando computadores comuns. Qualquer notebook conseguia minerar. Satoshi enviou a primeira transação da história para Hal Finney. Hal respondeu: Running Bitcoin era um dos primeiros apoiadores do projeto. Naquela época, ninguém imaginava o tamanho da revolução. O Bitcoin era apenas um experimento entre programadores. Mas isso estava prestes a mudar. Em maio de 2010, um programador chamado Laszlo Hanieks fez uma proposta curiosa. Ele ofereceu 10 mil bitcoins para quem comprasse 2 pizzas. Alguém aceitou? Na época, os 10 mil bitcoins valiam cerca de 41 dólares. Hoje, esses mesmos bitcoins valeriam centenas de milhões de dólares, dependendo da cotação do momento. Esse episódio ficou conhecido como Bitcoin Pizza Day. Mas, importante do que o valor, foi a primeira vez que alguém utilizou o Bitcoin para comprar um bem físico. Era a prova de que a ideia funcionava. A partir daí, cada vez mais pessoas começaram a conhecer o Bitcoin. Surgiram as primeiras exchanges, as primeiras carteiras digitais, os primeiros comerciantes. Mas nem tudo foi fácil. O Bitcoin enfrentou hackers, fraudes, proibições, ataques da imprensa, volatilidade extrema durante muitos anos. A maioria das pessoas dizia que ele morreria. Inclusive, nasceu uma expressão famosa: Bitcoin morreu. Curiosamente, toda vez que alguém dizia isso, ele voltava ainda mais forte. Quem olha apenas para preços atuais não imagina quantas vezes o Bitcoin caiu. Já perdeu mais de 80% do valor em vários ciclos. Muitos investidores desistiram. Isso é fato. E a rede continuou funcionando, sem interrupções, sem fechar, sem pedir resgate. Isso fez muitos analistas perceberem algo importante. O preço oscila, mas o protocolo continua funcionando. Vocês estão percebendo uma similaridade com o XRP? Pense nisso. Esse é um dos motivos pelos quais tantos investidores de longo prazo continuam acreditando na tecnologia. Durante muitos anos, grandes instituições ignoraram o Bitcoin. Depois começaram a criticá-lo. Mais tarde, algumas passaram a estudá-lo. E, por fim, diversas instituições financeiras ao redor do mundo passaram a oferecer produtos relacionados ao Bitcoin, incluindo fundos negociados em bolsa, ETFs, em alguns mercados e serviços de custódia. Isso aumentou significativamente a visibilidade do ativo e facilitou o acesso para investidores que preferem investir por meio do mercado financeiro tradicional. Independentemente da visão de cada investidor sobre o Bitcoin, é difícil negar que ele passou a fazer parte do debate financeiro global. Bitcoin possui algumas características que ajudam a explicar seu destaque. Oferta máxima limitada a 21 milhões de unidades. Rede descentralizada, mantida por participantes distribuídos pelo mundo. Transações registradas em uma blockchain pública. Resistência à censura na medida em que não depende de uma autoridade central para validar a rede. Divisibilidade em unidades menores chamadas satoshis. Essas características fazem com que muitas pessoas o comparem ao ouro digital. Outros discordam dessa comparação. O importante é entender que o Bitcoin representa uma proposta diferente de sistema monetário.
baseada em regras de software e consenso distribuído. Depois de mais de uma década dessa criação, desde a sua criação, o Bitcoin continua sendo objeto de debates intensos. Em alguns, ele é inovação tecnológica comparável ao surgimento da internet. Para outros, trata-se de um ativo de alto risco e elevada volatilidade. Independentemente da opinião de cada um, conhecer sua história ajuda a entender como a tecnologia, a economia e as finanças vêm se transformando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal de Cafim e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos sobre educação financeira, criptomoedas e investimentos. E agora, quero saber a sua opinião. Você acredita que o Bitcoin continuará desempenhando um papel importante no sistema financeiro nas próximas décadas? E desafio você também. O que você acha do XRP como os trilhos das transferências globais? Escreva sua resposta nos comentários e até o próximo vídeo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.